A paz do Senhor. Hoje eu fiz um vídeo sobre o profeta Amós e a injustiça social de Israel. Amém? Eu vou ler aqui em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Graças a Deus. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos. Amém? Amós, ele não era profeta. Amós também não era filho de profeta. Ele vivia em Tecoa, no sul de Jerusalém, e ele era pastor de ovelhas, e ele também era colhedor de sicômeros, que é uma pessoa que sabe colher da maneira apropriada as frutas. E Deus o chamou para profetizar em Israel, para os reis, os sacerdotes, as pessoas poderosas, os ricos. E ele foi até lá, primeiro no Reino do Norte. Ele começou a profetizar o que Deus mandou. Ele denunciou os pecados graves da nação de Israel. Muita injustiça social, imoralidade sexual, muita idolatria. E ele anunciou o juízo que viria sobre a nação caso não se arrependesse. Na época, a nação de Israel estava dividida em dois reinos. Tinha um reino do norte e um reino do sul. O reino do norte tinha era do reinado de Jeroboão II. E o reino do sul era do Uzias, rei Uzias. No norte, nenhum dos reis fez o que era reto aos olhos de Deus. Eles eram idólatras, muito idólatras. No sul, ainda como eram os descendentes de Davi, ainda tinha algum rei bom. De vez em quando aparecia um que fazia o que era bom aos olhos de Deus. E naquela época, Uzias, na Bíblia fala que ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Só que ele ficou orgulhoso no fim. Ele ficou tão orgulhoso porque havia muita prosperidade no reino, tanto do norte quanto do sul naquela época. Então ele achou que podia até entrar no templo, e ele entrou no templo para sacrificar. E não podia, só os sacerdotes que podiam fazer isso. Ele foi repreendido pelos sacerdotes, mesmo assim ele foi lá sacrificar. E o que aconteceu? Ele acabou leproso até os fins dos seus dias por essa desobediência. E no norte, como eles adoravam o bezerro de ouro, né? Então, as coisas estavam cada vez piores lá. E a gente sabe o que aconteceu, né? Se a gente ler os livros de Reis, a gente vai ver que a destruição veio primeiro no Reino do Norte. Houve o povo assírio, né, que invadiu, levou cativo todo mundo. E depois, no Reino do Sul também, os babilônios invadiram, levaram cativo, só que o Reino do Sul teve mais sorte, né, porque depois eles voltaram do cativeiro. Mas hoje eu estou falando apenas da época de Amós, que ainda dava tempo, né, deles se arrependerem e fazer o que era reto aos olhos de Deus. Pelo menos era o que o profeta clamava, né, para eles voltarem, né. Ouve a palavra do Senhor para que viveis, ele falava. Vou ler aqui no Amós 7, 10. Amós 7, 10 e 11. Então, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio,
para longe da sua terra natal. Então esse aqui é o profeta de lá, um profeta que tinha interesse político. A situação espiritual já era lá daquele povo, né? Esse Amazias, ele foi correndo falar contra o profeta de Deus para o rei. Eles mandaram ele embora de lá, mas ele continuou profetizando. Chamaram ele de conspirador, porque ele estava falando a verdade, o que Deus mandou ele falar. Uma situação muito ruim, porque o povo estava caminhando para a destruição, eles adoravam um bezerro de ouro novamente, aquele mesmo bezerro que a gente lê lá, que fizeram no deserto. Esse bezerro tem uma história, ele nada mais é que um deus egípcio, deus Apis, um ídolo, né, muito poderoso lá do Egito. Eles fizeram a imagem desse deus deles lá. Lá eles escolhiam um bezerro mesmo, um bezerro de verdade, que depois virava um touro até a sua morte, e adorava aquele touro Apis, como representante de força e poder, era um ídolo sagrado. Em Washington tem uma múmia de um desses aí, de um desses deus Apis, tem a múmia deles. Tão famoso que é esse bezerro de ouro. E Israel continuou com essa história também de adorar esse bezerro de ouro, que era deus dos egípcios. E eles adoravam também um outro deus, o Moloque, e outros deuses também. Mas esse Moloque era um deus muito cruel, porque ele exigia sacrifício de crianças. Era um ídolo de bronze, que ficava com as mãos assim, para receber as crianças, e era um ídolo de bronze oco, cheio de fogo dentro. E ele jogava seus próprios filhos para sacrificar para esse ídolo, para obter prosperidade em suas vidas. Então eles praticavam essas abominações, porque Deus abominava isso. Foi por causa dessas abominações que Deus tirou aquele povo que estava antes deles lá na Terra Prometida. Deus tinha mandado eles destruir aqueles povos por causa desses pecados terríveis. E eles estavam fazendo a mesma coisa. E Amós clamava, ouve a palavra do Senhor, porque eles conheciam, né? Eles tinham a lei, né? Buscai o Senhor e vivei, Amós falava. O Senhor que os fez subir do Egito e de todas as famílias da terra, a vós somente fez conhecer. Então, eles sabiam, eles conheciam a Deus, mas eles não se voltaram para fazer o que era certo. Eu vou ler aqui como eles estavam pervertendo o direito dos pobres. Amós 5:7. Amós 5:7. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Faz somente esse versículo para vocês saberem que eles estavam pervertendo o direito e a justiça, principalmente daquele pobre, daquele menos afortunado, né, que fala, mais necessitado. Deus, ele tem uma preocupação especial pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas. E na lei dele, né, a gente vê, quando a gente lê Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vê um monte de lei, né, e nessas leis, se a gente lê essas leis, a gente vê que ninguém estava acima da lei, nem o próprio rei. Essas leis protegiam os bens das pessoas, né? Essas leis davam direito de todos ter o seu... receber o fruto do seu trabalho, de também os frutos da terra, de comer os frutos da terra. Para os pobres e necessitados, eles tinham que
eles não podiam perverter essas leis deles. E muitas das leis que a gente tem hoje foram tiradas da Bíblia. E essas leis foram dadas, foi dada pela aliança que Deus teve com eles, para que eles vivessem bem, né? Então ninguém podia ser oprimido ou explorado, mas eles perverteram, né? Como diz aqui no versículo, transformaram o direito em amargura e atirando a justiça no chão. A gente lê sobre isso, a gente pensa nos dias de hoje que está acontecendo a mesma coisa, né? E o que eles faziam com os pobres? Eles estavam oprimindo os pobres, eles pisavam mesmo os pobres, eles exigiam tributos, vendiam e compravam os pobres por dinheiro. Eles destruíam os miseráveis, era pior do que hoje. Os miseráveis eles destruíam mesmo. Eles vendiam... tem um versículo que fala que eles vendiam os pobres até mesmo por um par de sapatos, uma coisa muito significante. Não só os pobres, né? Também o justo, aquele que procurava fazer o que é certo, também entrava nessa, também era vendido. Eles também afligiam, né? Pervertiam o caminho dos justos, dos mansos. Eles abominavam os que falavam retamente, sinceramente. Com os profetas, eles ordenavam os profetas não falassem, usavam balanças enganosas, eles vendiam até as cascas do trigo. Naquela época tinha nazireus que Deus levantava, os jovens que não podiam tomar vinho, nem comer uva. E eles davam vinho para os nazireus. Comiam do bom e do melhor. As mulheres deles, as mulheres ricas, elas também oprimiam os pobres, elas aborreciam os necessitados. E elas quebrantavam e afligiam os necessitados. E elas só viviam pedindo bebida para os seus maridos. Dormiam em camas de marfim, bebiam os vinhos em taças, enquanto o povo da cidade sofria. Então, aqui está denunciando essas coisas, né? Denunciando o que os ricos faziam, os poderosos, os reis. E a gente olha para os dias de hoje e não é diferente. Estamos numa situação, a gente vê os ricos ficando cada vez mais ricos. Nessa pandemia eles ficaram mais ricos ainda. E a gente ficou com inflação, tudo mais caro, muitos perderam emprego, só boleto para pagar. Nós não temos mais nem direito de nada, tiraram nossos direitos. Estamos vivendo numa época que não podemos nem ter direito ao nosso próprio corpo. Eles mandam a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Eles que mandam. Só Deus pode intervir, né, irmãos? Só Deus. E no caso daquele povo também não foi diferente, né? A gente vai ler aqui em Amós 8, versículo 1 e 2, a visão de um cesto de frutas maduras. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, o meu povo não mais o pouparei. Então chega uma hora que Deus fala, basta, basta. É o que a gente está esperando. Basta. E começa a disciplinar aquele povo, né? Ele fala assim, não vou mais esquecer de suas más obras, não vou. Graças a Deus, Deus foi lá, né? E mandou Amós avisar o que ia acontecer. E aconteceu mesmo, depois de alguns anos, né? O que aconteceu? Os assírios vieram e cercaram a cidade, derrubaram os muros. Puseram fogo, irmãos. Puseram fogo nos muros e nos palácios. Saquearam toda a cidade. Levaram as mulheres
aquelas mulheres ricas, sabe? Levaram elas com corrente e com cordas, prisioneiras. Na Bíblia fala que o mais valente deles fugiu nu. Destruiu, esse povo destruiu. Derrubaram as casas de inverno e de verão que eles tinham. E Deus falou, porei os olhos neles para o mal e não para o bem. Deus falou. E ainda falou, através do profeta Amós, que ainda que eles cavassem lá bem fundo, Deus ia lá e tirar eles lá do buraco. E ainda que fizessem a sua casa lá perto no céu mesmo, lá no céu, eles iam derrubar eles de lá. E ainda que fizerem no cume do monte, Deus ia lá buscá-lo e retirar de lá. E ainda que no fundo do mar, que se tentasse se esconder no fundo do mar, Deus ia ordenar a serpente marinha para mordê-los. Triste destino, irmãos, para aqueles que acumulam riquezas e exploram os pobres. Hoje a gente vê, se a gente procurar, né, muitos bunkers, né, bancos que eles falam, né, esses ricaços fazem, eles sabem que vai vir umas catástrofes em cima deles, eles sabem. Eles estão fazendo mal, um dia isso vai acabar. Eles pensam que fazendo aqueles bunkers eles vão fugir de Deus, mas não vão. E essas estações espaciais, esses foguetes, eles pensam que vão esconder lá para cima, também não vão esconder lá para cima. Nem no fundo do mar, nem no buraco, nem em cima de montanha. Quando Deus vier e acabar com essa gente cruel, vai acabar com eles. Só Deus mesmo, irmão, só Deus pode intervir nessa situação. Lá em Amós 4,12, está escrito uma palavra que muitos falam, né? Muitos falam. Está escrito assim: por isso ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com você? Prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Então a gente ouve muito essa palavra. Prepara-se para encontrar com o Senhor Deus, ó Israel. Você acredita que eu sonhei com esse versículo? Eu estava pedindo, Deus, eu quero falar alguma coisa. Daí veio na minha cabeça: prepara-se para encontrar-te com o Senhor Deus, ó Israel. Falei, meu Deus, a gente tem que estar sempre preparado. Naquela época, né, Amós falou para o pessoal se preparar, né, para encontrar com Deus. Deus ia mandar uma coisa, né, uma disciplina para eles lá, para ver se eles se preparassem. Porque as pessoas pensam que é só em vida, né? Só em vida que Deus vai visitar elas. Muitos falam, aqueles que plantam, colhem. Às vezes a pessoa pensa, aquele está plantando coisa ruim, Deus vai chegar lá, né? E vai dar o pago. Às vezes nem sempre assim. Às vezes essa pessoa vai encontrar com Deus depois que morreu, né? Que ela vai lá, a alma dela vai chegar perto de Deus e Deus vai olhar para ele e vai falar: você se preparou para se encontrar comigo? Eu mandei você se preparar para se encontrar comigo. Quem ouviu essa mensagem de Amós deve ter se preparado. Nós que estamos ouvindo agora, será que nós estamos nos preparando? É claro que a gente, pelo menos eu me sinto naquela parte do oprimido, né? Tem o opressor e o oprimido. Eu me sinto mais na parte do oprimido, tanto é que eu falo muitos salmos. Tem o Salmo 123, que eu gosto muito, né? Que o salmista, oprimido por esses soberbos, ele fala assim: tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Porque estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria e do desprezo dos soberbos. Olha o que ele fala, né? Extremamente farta. Tem também o Salmo 124, que o salmista fala: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se voltaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Bendito
é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, né? Os oprimidos sempre estão lá, clamando ao Senhor. É Ele que vai salvar os oprimidos dos opressores. Mas é individual. Todos nós vamos comparecer perante Deus. Mesmo os oprimidos, os opressores, todos nós devemos nos preparar. Tem um versículo no Novo Testamento que está em 2 Coríntios 5. É 2 Coríntios 5:10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quer dizer, todos nós, né? Nós sabemos que os que estão em Cristo, né? Pelo próprio versículo lá de João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Quem crê não está condenado ao inferno, mas vai comparecer diante de Deus. Parece que deve ter um nível de recompensa, né? Deus vai, né, julgar as intenções dos nossos corações. Então, nós temos que estar sempre preparados para esse dia de encontrar com Deus. Estar com o coração tranquilo, né? Tranquilo, pelo menos tranquilo. Não preocupado com alguma coisa. Se Deus vai falar alguma coisa pra gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Não é melhor a gente se preparar todos os dias? Tem um hino que fala que a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. Na mansão celeste hinos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Então, irmãos, vamos levar a sério, né? Não demora muito, nós vamos estar diante do Senhor. Que isso possa ser bom para nós e não ruim. Amém?